Bom dia, muito bom dia, todos os ouvintes da Flores FM, todos aqueles também que nos acompanham através dessa grande oportunidade que é a nossa live. Que possamos, todos nós, nas oportunidades da nossa vida, tanto estarmos aqui nós levando fé e esperança, como também todos vocês que nos ouvem nas suas oportunidades, poderíamos assim dizer, porque verdadeiramente cabe a cada um de nós, no tempo que nos é devido, fazermos o nosso melhor, distribuirmos o que temos de bom e agregarmos também, aquilo que podemos como forma de sermos úteis, à grande obra do Senhor. Então, a nossa intenção sempre é tornar o Evangelho vivo, tornarmos o Evangelho mais próximo, de cada um de nós, porque verdadeiramente o Evangelho é a base, de toda a evolução humana. O próprio Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, nenhuma alma ela vai se libertar, dessas questões mais básicas, materiais, se ela não coloca em prática aquilo que Jesus deixou delineado há 2000 anos atrás e aquilo que os nossos irmãos espíritos, que nós somos espíritos encarnados, que os nossos irmãos nos trouxeram há uns 170 anos atrás, através dessas grandes obras que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, a codificação espírita. Codificação essa que não veio, através de Allan Kardec, veio pela própria espiritualidade. Allan Kardec simplesmente foi o codificador, o cara que materializou tudo isso. Então, é sempre uma honra nós estarmos aqui. Bom dia ao nosso que está fazendo a mesa aí, o Alessandro. Bom dia, Antônio. Estamos aí. Bom dia a todos. Eu estava pensando enquanto tu falava, porque durante a semana sempre vão acontecendo fatos, obviamente, situações que nos fazem refletir um pouco. E dentro da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, de várias coisas, quando a gente consegue entender algo pequeno porque a grandeza é enorme, mas algo pequeno faz toda a diferença na nossa vida, Muitas vezes até dentro do próprio conteúdo espírita, que muitas vezes a gente acaba, todo mundo, que tem esse acesso, de uma forma muito superficial, as leituras, o entendimento, ele fica muito ainda fraco e precisa de outros elementos, para poder ampliar esse conhecimento e fazer com que ele realmente tenha sentido. É um estudo, como tudo na vida, é um estudo. Quanto mais tu vai te adiantando, tu vai percorrendo, vamos dizer assim, mais tu vai vendo a extensão, É como tem algumas metáforas até no livro, no Evangelho, que fala sobre a subida. Quando tu sobe uma montanha, tu vai tendo uma visão maior do que tem ao teu redor. E essa conversa toda eu iniciei pelo que tu falou ali, que me chamou a atenção, mas pela necessidade que nós temos, todos, de aprofundar esse entendimento, porque é a nossa vida que tá sendo gerida dessa forma. É o meu dia a dia, são as minhas decisões, são as minhas os acontecimentos que chegam até mim através daquilo que eu já fiz antes. Então, eu tenho que ter mais domínio, não seria talvez a palavra certa, mas eu posso ter um pouco mais de controle sobre alguns acontecimentos, para não ser tão
vulnerável ao que muita gente chama de sorte e azar, né? Que não existe. Então, até isso a gente tem que entender o que significa os acontecimentos que são os agradáveis, que a gente chama de sorte, o que são os acontecimentos que eu não gosto, que eu digo que é azar. Da onde vêm essas questões todas? Nem é esse o nosso assunto, mas enfim, é só para a gente pensar que tem um conteúdo muito vasto que a gente é desconhecido dele. Muitas vezes acontece isso conosco quando nós vamos ler, né, um livro de uma física pura ou filosofia profunda, tu não entende, né? São termos aí que tu não entende. Como às vezes dois médicos falando, né, na nossa frente, com termos técnicos, e tu fica simplesmente boiando, né? Então o Evangelho, ele é um código, né, de evolução ética. Só que tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então a maioria daquele que tem acesso a esse código pode ler ele e não vai entender ele. Vai ver que são pequenas histórias, né? Semeadura, colheita, céu, né? Reino, tudo assim, situações, parece até histórias de criança, né? Só que tu não consegue concatenar ou organizar isso aí para ti como alma e para o teu dia a dia. Por isso que Jesus dizia, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. E ele estava falando sobre o quê, né? Então, por isso que as grandes verdades, elas não entram, né, pela cabeça, elas não entram pela mente, elas entram pelo coração, pelo sentimento, né? Ou seja, tu tem que sentir, né, o que ele queria transmitir, né? Nós temos que sentir o que significa, porque um aspecto evolutivo é exatamente isso, ter consciência. O que é ter consciência? Sentir. Aí tu fez uma coisa errada, tu sente que aquilo não é bom. Tu fez uma coisa boa, tu sente instantaneamente que tu fez uma coisa boa. Então, o sentimento, como tu leste aqui uma vez, né, é um aspecto mais evoluído, evoluído e burilado da alma. Uhum. Onde que a alma sente. Te lembra lá do o bom samaritano, né? Tocado de compaixão. Ele sentiu, ele enxergou a necessidade e ele vai ali e ele provê. Em coisas que os outros, que eram pessoas, almas altamente evoluídas, elas foram pelo mental. Elas viram que não tinha lucro, viram que não valia a pena se envolver, e elas não se envolveram. Simples assim. Então, muitas vezes, né, são cegos, nós, né, somos cegos. Mas o interessante, o mais interessante nisso tudo, é a questão, né, que cabe para nós, e até no dia que hoje nós comemoramos, que é dia de finados, o que é a vida e o que é a morte, né? O que é estar vivo? E o que é estar morto, se nós somos eternos? É bem mais do que conceito, né? Exatamente. Exatamente. É estar. Uhum. Estar vivo é uma coisa. Só que tu pode estar morto também. Do jeito que tu está aqui. Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu te peço para ajudar. Tu não faz nada. Tu está morto. Porque não presta para nada, digamos. Não presta para nada. Desculpa. Não, mas pra gente, às vezes a palavra tem que ser forte, né? Pra gente se dar conta. Porque no agir do dia a dia, aquele agir que é só abastecendo o meu eu, não é nem o meu ser, é o meu eu não presto para nada, porque é só próprio. Então tu tá morto. E eu nem cresço com isso, eu só me alimento de futilidade. Exato. Na grande construção, no ensinamento de Jesus, tu tá morto, né? Então, por quê? Porque tu não é útil, tu não tá fazendo, né? Tu não tá colocando em prática aquilo que te foi ensinado. Dentro da família, digamos assim, te foi dito que tu deveria fazer. E tu simplesmente não faz por ego, por orgulho, por egoísmo, por interesse, tu te isola. E como tal, para nós, dentro da família, né, tu tá morto.
né? Tu não faz nada. É um Então, peso. digamos, né? Mas claro que a gente tem que entender tudo isso. Então, o que é estar vivo, né? E o que é estar morto. Então, quando Jesus disse, né? Aqueles que quiserem salvar a sua vida, perdê-la-ão, perdê-la-ão. E aqueles que perderem a sua vida por amor a mim, terão a vida eterna. Então, vida não é aquilo que nós imaginamos aqui. Uhum. Essa questão material densa de 5 sentidos. Vida é como é que a gente poderia dizer, um projeto muito grande de Deus, nosso Pai, com todas as criaturas, né? Que a maioria dessas criaturas, elas trocam os corpos, né? Vão trocando roupas e elas continuam agregando, elas continuam trabalhando, elas continuam usufruindo e distribuindo aquilo, o momento de cada um deles, né? Onde que hoje a gente vê pessoas altamente boas e pessoas, o contrário, né? Ignorantes, assim, chega a ter um nível de maldade até que não seria admissível para os nossos tempos, né? Então, por que que isso acontece? Né? Por que toda essa diferença? Porque verdadeiramente uns vivem para Deus, né? E os outros vivem para si. Mas para Deus eles estão mortos. E quando eles desencarnarem, porque eles não vão morrer, né? Eles vão simplesmente ficar o quê? Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Eles ficam presos àquilo que eles tanto amam. Agora, se por sentimento, né, tu dá um significado diferente para a tua vida, o que que acontece? Quando tu desencarna, porque tu não vai morrer, tu já está nessa situação. E nós, então, ficamos, digamos assim, imaginando e inventando um monte de coisas e se atrapalhando. Eu daria até para, antes da gente entrar no assunto, né? Deixar uma pergunta para cada um pensar, cada um que está escutando, está nos assistindo. O que é a vida? Né? Pensar mais aprofundado, não com uma resposta rápida, imediata, mas pensar o que é a vida? Por que eu estou vivo? Se eu acredito em vida após a morte física, se eu acredito em reencarnação, tudo bem. São questões, mas de que forma que eu vejo a vida? Porque é uma maneira de se posicionar perante ela, né? De se tornar, que nem tu disse, se tornar vivo. Porque, seja lá qual for a resposta que a pessoa encontre ou formule, coloque ela numa análise para ver se ela tem alguma sustentação. Eu acredito que a vida é não sei o que, não sei o que. Tá, mas isso vai te abastecer, isso vai te aproximar, isso vai fazer com que tu te torne melhor, se é que isso também é importante para ti, né? Será que o que é importante para poder fazer essa... Porque para dar um sentido, né? Eu vejo assim, para dar um sentido na nossa vida, a gente tem que ter um pouco de clareza, um pouco, sobre as coisas que a gente acredita. E dentro disso, ir modificando, até para falar de finados, né? O que é? Porque às vezes a gente, não a gente, mas nós observamos reações que são desproporcionais a algo tão natural. Não, interessante nisso tudo, né, que verdadeiramente a gente fica brigando por uma coisa que às vezes não é nossa, né? Lutando por uma coisa que a gente não meio que não entende, porque assim, tá, tudo bem, tu tá vivo, certo? E aí acontecem fatalidades com todos nós. E nessa fatalidade tu desencarna. Tá, mas aí para onde é que tu vai? Como é que tu vai te manter? Então eu acho que um aspecto muito importante, primário, que a gente sempre coloca, é Deus, né? Deus, uma relação particular com Ele, né? Cada um vai ter que ter uma relação particular com Ele, porque o resto vai
vai ruir tudo, só vai sobrar tu e aquilo que tu acredita. Ruir que eu digo a nível de verdade, a nível de valores, né? O que não for verdadeiro. Exato, vai ruir. E o que a gente está ali fora é tudo maia, é tudo ilusão. Então tem que chegar a esse entendimento. E outro entendimento muito importante que tem que ter é que não existe milagre, né? Importante. Não existe milagre. Não existe. O próprio Jesus diz, ele vem e diz, eu não vim abrogar a lei, eu vim para que ela se cumpra. Então, quer dizer, tudo aquilo que ele fez atende leis. Deus é um pai soberanamente bom e justo. Ele não pode dar para uns e tirar de outros. Então, não existe milagre. E se Deus é, né, bom, como é que ele pode colocar filhos dele eternamente numa região de sofrimento? Isso não existe. Não, mas depois de um tempo, de repente ele vai lá, ele tira todo mundo e todo mundo vai, né? Isso aí é milagre, isso não existe. É um Deus humano esse aí. Então, tem que tirar a questão do milagre. E tem que tirar essa questão da sorte, né? Da sorte. Eu até ia falar, não ia falar, mas vou falar. A gente vai em enterro todos os dias, né? Vai em enterro. A coisa mais certa é que um dia nós vamos ter que deixar essa indumentária, né? Esse corpo. E aí, quando a gente sofre uma perda, né? Todo mundo sofre. Mas depois daquele momento de perda, a maioria de nós continua aquela vidinha normal, né? Aquela vidinha quase assim sem sentido nenhum e indiferentes a tudo isso. Então, quer dizer, isso reflete o quê? Esse nosso desconhecimento de nós mesmos, né? Por quê? Porque a gente acredita na sorte e no milagre. Então, aquela pessoa que morreu, e todos são bons quando morrem, né? Aquela pessoa que desencarnou, ela reservou um lugar para ela, então ela, com certeza ela vai para o céu, ela só vai ter que aguardar a ressurreição e tal. Então a gente sai dali nesse torpor, né? E continuamos fazendo as mesmas coisas, acreditando na sorte que a gente tem, acreditando que somos bons, que é uma mentira, né? E a gente se mantém nessa mentira que, reduzindo, Antônio, nós estamos mortos para Deus. Ou seja, então, aquela pessoa que desencarnou, aquela pessoa ali naquele momento, claro, ela vai seguir todo um processo particular dela. Mas eu continuo, né, semeando o descaso, a ignorância, o apego. Aí eu vou querer colher lá no futuro a paz, o descanso, mais coisas que tem lá no céu. Sei lá, deve ter harpa, músicas. Sim, carteado. Comidas. Comida à vontade. Então, né? Não se sustenta, né? Não mais se sustenta. É aquilo que a gente bate bastante. Estamos no século XXI, temos acesso a informações de todos os gêneros, não só a espírita, mas de todos. Nós temos algo que é até mais importante do que a informação que está fora, é a informação que está dentro. Sim. Eu não consigo mais conceber algumas coisas que eu entendia uma vez, porque eu percebo a falta de significado. Não tem mais como acreditar em algumas histórias sem base nenhuma. Então, tu estava falando ali, eu estava me lembrando, a maioria das pessoas parece que tem mais preocupação com o desencarne do que com o pós-desencarne. Porque o desencarne é um momento quase que breve, né? Às vezes dura lá alguns punhados de anos, né, de sofrimento, de doença e tal, mas e depois disso? O que vai acontecer com o que movimenta esse corpão? Descansa em paz. Mas eu não acredito nessa, né? Não, mas ele vai descansar em paz. O que vai para a Terra. Mas daí de um tempo ele vai ser atormentado. Vai descansar em paz. Por isso que, se eu acredito nisso, é um tanto quanto assim, para não dizer infantil, né? É um tanto quanto
sem base, digamos assim, né? Descansa em paz. Tá, mas e aí? Por quê? Não, também, mas isso a gente não tem muito interesse. Mas se tu observar, tudo trabalha, né? Tudo é movimento. Então, porque chega num ponto da evolução que dá um trancaço no mecanismo, né? Tu desliga ele e bota lá ele em stand-by. Deixa ele lá parado, descansando, para religar ele daqui. Sabe lá quanto? Sabe-se lá quando e para fazer sabe-se lá o quê. Porque realmente, Se não né? fez nada nessa, vai fazer o quê depois? Então, por isso que, olha só o exemplo que me veio, né? E acontece muito isso no nosso dia a dia, né? O cara está trabalhando numa empresa e ele está muitos anos ali naquela empresa fazendo aquele trabalho. E aí então deu uma crise, um lance assim, e estão rolando cabeças, né? De funcionários para enxugar. E aí esse funcionário ele entra em desespero. Por quê? Porque ele pode perder o emprego. E se ele perder o emprego, o que ele vai fazer? Entende? Enquanto que tem outro funcionário dentro dessa mesma empresa, né, que acreditando naquilo que ele faz, acreditando no trabalho, ele não está preocupado, porque ele acredita nele e no trabalho dele. E ele sabe que se ele perder esse emprego, ele já está pronto e apto a outro trabalho. Buscar outro, né? A outro trabalho. Então, o significado da vida é exatamente isso, né? Tu vai perder esse emprego a qualquer momento. Agora eu vou te dizer, tu tá apto para quê? Naquela outra empresa. Se tu não faz aqui, tu vai virar anjo depois. E por que aquele cara tinha medo de perder o emprego dele? Porque ele não estava fazendo o seu melhor, ele estava preocupado naquilo que ele ganhava, na estabilidade que ele tinha, né? E ele entra em pavor, por quê? Porque ele pode perder tudo aquilo que ele tem. Certo. Agora, se ele tem uma visão diferente, como um bom profissional, que ele faz, será que ele vai ficar sem trabalho? Será que ele vai ficar sem emprego? Claro que não. Então, se alguém tem que se preocupar, todos os nossos ouvintes, né, com a morte, é aqueles que não fazem nada, né? Pro patrão. Porque vai ser difícil arrumar emprego. Agora, se tu tá dentro da vida, sendo útil, fazendo o teu melhor, mesmo que pequeno que seja, tu é adaptado, tu é colocado de uma forma rápida, tranquila, né? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque se tu não aceitava aquele emprego que tu ganhava o teu dinheiro e tu só trabalhava por causa do dinheiro, imagina se tu vai aceitar um outro emprego que tu não vai ganhar, nada. digamos, nada, né? Na nossa conceituação humana. Então, é para nós termos uma ideia do que é viver e do que é morrer, né? E do que é, como diz Jesus, né, de uma forma muito inteligente, que Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos, porque todos vivem para Deus. Então, Deus é Deus de vivos, ou seja, ou tu está vivo para Deus, porque Deus não é dos mortos, né? Ou seja, as pessoas que não vivem para Ele, porque todos vivem para Deus. Até os mortos que desencarnaram, a obrigação deles é viverem para Deus. E se a vida é essa peleia, no lado de lá é suquinho. Mais um milagre. Né? Tem não é uma história, tem uma explicação, é uma reflexão que sempre diz assim, quando tu desencarna, tu vai levar só o que é teu. O que não é teu fica. É que nem um negócio do emprego. As coisas do emprego não são tuas. Exato. É por isso que... Tu vai levar as tuas habilidades. Por isso que tu não te habilidade. assusta. Tu diz, não, se eu perco meu emprego aqui, cara, eu sou capaz. Para ver que essa vida aqui ela é muito parecida com a outra. Exato. Num determinado Eu sentido. sou capaz, eu posso ficar dias parado, mas eu vou chegar numa outra empresa, eu não vou brigar por salários, nada. Tem currículo? Claro, eu só vou oferecer o meu emprego, o meu currículo, tu entende? E dentro do meu currículo, uma das coisas que
né, mais eu afirmo, é a minha vontade de trabalhar, Uhum. né? E o meu, assim, a minha questão de ser, digamos assim, de fazer alguma coisa para merecer, né, aquilo que de repente eles vão me reconhecer. O É teu uma visão trabalho e o teu total. conhecimento, né? Exato, é uma visão totalmente diferente, É. digamos, né? Mas é necessária. Agora, quantas vezes aquele cara perde o emprego, entra numas paranoia, é um Acha cara que foi injustiçado, é teve azar. bota toda umas loucuragens que a gente conhece e não arruma emprego mais em lugar nenhum. Por quê? Porque na realidade ele não era capaz, né? A visão que ele tinha é uma visão meio torta. E aí levou ele a essa situação. Por isso que viver é agregar valores, né? E se tu agrega os bons valores e se tu manifesta os bons valores, tu vai te tornando, digamos assim, apto a qualquer São teus. situações, né? Então, indiferente. Por isso que o próprio Paulo dizia, a gente repete aqui, vamos repetir eternamente isso aqui, né? Que são grandes irmãos nossos. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tipo assim, onde é que está a tua força? A partir do momento que te conheço, tu não tem mais força sobre mim, porque eu vou perder esse emprego, mas já tenho outro garantido, Eu vou continuar. que é aquela velha história. Não acumuleis tesouro na terra, que o ladrão rouba e tal. Acumuleis tesouros no céu. Por que acumular tesouros no céu? Porque tu está te garantindo do lado de lá. Mas se garantir do lado de lá não é fazer o que nós fizemos, né? Que é não fazer mal a ninguém, que é essa vida, né? Essa vida Média. de uma normose, né? Eles roubam milhões e eu só minto. Eles fazem isso. Então, eu acho que no dia dos mortos, né, finados, que acabou para eles, não acaba. Não acaba. E não acabou para nós. E é essa consciência que a gente tem que ter. E o interessante disso tudo, por isso que eu acho isso tudo bonito, né, a vida como um todo. Porque indiferente aonde tu esteja, a partir do momento que tu te posiciona perante a vida, né, tu vai fazer coisas. É o milagre da vida, essa é a grande verdade, que o único milagre que existe é a vida, né? Então tu vai fazer o quê? Milagres, porque tu vai ser um bom varredor, tu vai ser um bom borracheiro, tu vai ser um bom profissional, tu vai ser um bom... E aí o que acontece? Isso tudo vai te levando, né? Vai te tornando útil. Exato. Ao meio, né? Vai te levando numa questão A obra. de autossustentação. Essa é a grande verdade. Uma questão de autossustentação. Tu te mantém por aquilo que tu é. Hoje tu te mantém por aquilo que tu tem e por aquilo que tu ganha. No lado de lá tu tem que te manter por aquilo que tu é. Então, se nesse momento eu for convidado a me retirar desse ambiente e ir para aquele outro ambiente, como é que eu vou me sustentar lá? Como é que eu vou me afirmar lá? Né? Eu estou pronto para deixar famílias, filhos, toda essa questão das minhas conquistas, casas e assim por diante. Eu estou pronto e para pegar um emprego totalmente diferente, que só precisa das minhas habilidades. E se as minhas habilidades às vezes estão todas ali, né? Uhum. É para a gente refletir, né? Do que a pergunta que eu fiz antes, como é que eu entendo a vida? Por isso que quando Jesus vai falar com Nicodemos, que Nicodemos era um cara grandão dentro da linha judaica lá, dos caras, né? Que para ser grandão tu tinha que ter estrutura de conhecimento. E aí ele vai de noite até com Jesus e ele já chega dizendo, né? Mestre, sabemos que vieste pela parte de Deus, porque se Deus não estivesse contigo, tu não faria o que tu fazes. Porque aquilo que Jesus estava fazendo, né, a nível de obras, espantava. É que nem hoje a gente fica espantado com um bom profissional, né? O cara vai ali, em 2, 3 detalhes, resolve. Cara, eu fiquei 3 dias tentando fazer aquela encrenca aí e não consegui, e o cara foi ali, mas por quê? Porque ele sabe. E Jesus fazia o que sabia. Mas ele diz, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não estiver contigo. Então ele sabia
o porquê Jesus estava fazendo aquilo que fazia. Porque ele estava de costa quente, ele estava amparado, ele estava, digamos assim, numa posição evolutiva, tendo consciência de onde ele estava, do que ele estava fazendo, enfim. É um ser de uma grandeza que até hoje a gente está buscando ele, né? E olha o que Jesus responde. Jesus responde. Ele responde coisa que não tem nada a ver. Ele diz para Nicodemos, e eu digo para nós, ele diz assim, é necessário, né, que nasceis de novo para ver o reino dos céus. Olha a resposta que ele dá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, digamos. Porque Nicodemos chega para ele e diz assim, Senhor, né, mestre, ele chama ele de mestre, sabemos que vieste por parte de Deus. Por quê? Se Deus não estiver com ele, contigo, ninguém faz o que tu faz. E aí Jesus diz, que até teria que já achar nas palavras de Jesus. Estava pensando aqui. Ele diz, ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus. Entende? Então, olha a resposta que ele dá. Ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus. E o pior é que Nicodemos entende. Ele diz, pode um homem velho reentrar no ventre da mãe e renascer de novo? Aí Jesus tenta explicar para ele. Aí vira uma questão filosófica, né? E aí o Nicodemos diz no final, ele diz, mas como pode acontecer isso? Aí Jesus diz, se quando eu te falo das coisas da terra, que é a lei da reencarnação, tu não entendes, quanto menos tu vai entender se eu te falar das coisas do céu, né? Então, não, ele diz assim, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Uhum. E aí ele pergunta, mas como assim nascer de novo? Porque Exato. não entendeu nem Exatamente. o que era o significado. Então, o que é esse nascer de novo? Jesus viveu muito, nasceu muito, agregou muito, tem dentro dele e domina. Simples. É o aprendizado. Que é que nem aquele técnico que a gente chama né? Tem uma história, né, que é assim, que tinha um supercomputador, Sim. né? E aí o cara chamou, ninguém resolvia. Aí chamaram lá um cara que era bam, o cara era fera, né? Chamaram ali, ele olhou, foi lá atrás, olhou, pegou uma chavezinha de fenda menor do que essa caneta, isso aqui, ó. Eu não te duvido que ele não tenha pegado uma tampa de caneta, né? Mas ele tinha uma... Foi lá, girou um parafusinho e resolveu o problema. Aí o cara pediu, tá, e quanto é que deu? Pô, o cara cobrou 1 milhão, né? Porque realmente era uma coisa... Era um supercomputador e tal. Aí o cara ficou indignado. Imagina. Como é que pode? Foi ali e meteu a tampa da caneta. 2 minutos de trabalho, a tampa da caneta, 1 milhão. Né? Ele diz, eu quero uma nota disso aí discriminada, né, do que tu fez. Aí ele botou lá na nota 1 milhão. Mão de obra, né, para fazer R$2. Para saber, né, a ciência de saber o parafuso ser apertado, ser solto, o conhecimento, botou lá o restante que fechava 1 milhão. E o cara pagou, né? Então, quer dizer, quantas vezes nós ficamos ali, mas como é que ele chegou no ponto certo? Porque ele tinha conhecimento. E como é que tu adquire isso? Experiência, vivendo, né? Vivendo, valor. Se permitindo. E tu só agrega sendo humilde. Uhum. Tu só agrega dá para fazer até um comparativo. Sendo humilde. Se tu é grandão, se tu é poderoso, se tu é orgulhoso, tu não vai agregar. Porque tu acha que tu é o cara e tu só irradia. Tu não te permite. Uhum. Mas, veja bem, aonde nós estamos e o que é pedido para cada um de nós, né? Mas dá para fazer, né? E aí Jesus disse assim, só para ilustrar de onde nós estamos, né? Jesus disse assim, se o mundo vos odeia,
sabeis que vocês não são do mundo. Eu vim e separei vocês do mundo. Então a gente tem que saber certinho o que é espírito, o que é matéria. E a gente tem que saber certinho o que é conhecimento, o que é sabedoria. E a gente tem que saber certinho naquilo que eu ando. Porque essa questão material de ter conhecimento material não é sabedoria. Né? Então, às vezes, tu te impõe, tu te afirma, tudo por achar que tu é o cara. Mas tu tá morto, tu tá cego para as grandes verdades. Né? Então, por isso que a humildade que prega Jesus é entender que tu tá no mundo material, sujeito a leis materiais, né? De morte, de vida, de perda, de ganho, enfim, de tudo aquilo que a matéria nos oferece e nos mostra, mas, né, compreender que acima de tudo isso existem valores eternos, inexoráveis, que tu só vai receber eles te humilhando, te rebaixando à vontade do Pai, pela lei que ele se manifesta, que é totalmente contrária aos teus interesses. Leva um pouco de tempo, né? Bota um pouco ainda, tá tentando aprender isso ainda, então é um bom pouco de tempo dentro do nosso tempo. Mas a gente tem que compreender que nós estamos dentro de uma escola com diversos instrumentos, e tudo que a gente se utiliza aqui no mundo da nossa vida são instrumentos para aprendizado. É para o aprendizado. Eu não vou ficar com os instrumentos vão ficar quando eu deixar o emprego, mas o uso que eu fiz deles fica guardado. Então, e aí é o corpo, as questões do trabalho prático, do dia a dia, tudo isso faz parte desse contexto, mas a gente tem que colocar as coisas, tentar pelo menos colocar as coisas nos devidos lugares, saber que nós estamos aqui para aprender, e mais do que aprender a trabalhar, é aprender aquilo que foi falado antes, a questão do sentimento. Eu tenho que melhorar isso, eu tenho que aprender a me relacionar com os outros de uma outra forma. Até porque, como ele disse, estando no mundo, né, tem as situações difíceis do mundo, eu tenho que compreender isso e não entrar em discussão, não entrar naquilo que o outro às vezes está me propondo, porque daí a gente fica juntinho. É que na real é bem isso, né? É bem isso. Tu tem que sair do dois, que é o materialismo, né? Alto, baixo, claro, escuro, bonito, feio, rico, pobre, poderoso, não poderoso. E para resumir tudo isso, julgamento. Tu tem que sair do julgamento e tu tem que entrar para dentro de ti, né? Dentro de ti. E te posicionar. Né? Te posicionar perante essa grande obra que é Deus e aquilo que tu está fazendo nessa grande oportunidade. Então, muitos de nós perdem um tempo grandioso nessa questão do julgamento, nessa questão dessa briga diária, né? E a gente deixa de agregar, por não ser humilde, né? Porque estamos julgando, avaliando, analisando, deixa de aprender, deixa de evoluir, deixa de trazer para si, né, coisas grandiosas que vai te dando oportunidades dentro dessa empresa que é a vida, né? Que é uma oportunidade que a gente tem. Então, por isso que quando Jesus diz, né, todo aquele que botar a mão na charrua e olhar para trás não é digno do Senhor, do reino, né? Ou seja, que a partir do momento em que nós compreendemos o que é a vida, nós não medimos mais nada. Nós só fizemos a nossa parte, dentro daquilo que a gente pode, na consciência que a gente tem. Né? Tu não mede mais, tu não julga tanto, tu procura fazer o teu melhor, porque tu sabe que tudo que tu fizer é teu, é para ti. Né? E que conforme tu vai ampliando nesse conhecimento, mas conhecimento de Deus, por isso que o maior mandamento é amarmos a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, quanto mais tu tem esse conhecimento, mais tu vai ter essa grandeza de alma de lidar nesses ambientes, né, que são terríveis, né? Aonde nós estamos agora.
O mundo ele tem um andamento, vamos dizer assim. Se a gente quiser fazer parte dele, é muito fácil. É só fazer as mesmas coisas que estão sendo solicitadas a todo momento para nós, mas a gente tem que saber que a gente está só de passagem aqui, que o negócio é em outro lado. Então, não é aqui o foco desse ganhar e perder aqui, né? É diferente. Eu vou ler, eu trouxe hoje esse livro que eu achei interessante, uma parte que eu li no Roteiro de Jesus, e que ele fala, eu nem vou ler tudo porque são contos, né? É uma história. É uma história. Não chega a ser grande, mas é uma história. Não, mas eu vou só resumir para nós e depois eu pego. O tema é Eles Viverão, né? Então, Tiago, que era um dos apóstolos, né? Ele foi exato. 11 anos depois, né, que eles crucificam Jesus, Tiago, um dos apóstolos, ele é chamado para ir na frente lá do Sinédrio e tal, e aí então eles batem nele, fazem horrores com ele. E isso revolta muito ele. Jesus já tinha desencarnado. Isso revolta muito ele, e ele vendo tudo o que acontece com os cristãos, né, revolta muito ele. E aí ele, como todos nós, nessa revolta interna de não aceitar, ficava remoendo tudo isso, né? De querer justiça, essa é a verdade. E aí Jesus aparece para ele. Jesus aparece para ele e aí pede, né, o que está acontecendo e tal. E ele relata, né? Ele vai relatando, né? Como é que pode o cara lá fazer o que faz, mata todo mundo, não tem medida, o cara que levantar uma mão contra o cara, né, os ditadores e os imperadores, eles matavam fora todo mundo, né? A lei era essa, digamos. Então, como é que pode? E aí Jesus tranquilamente responde para ele: eles viverão. Tá, aí ele conta uma história de outro e tal, né? E aqui ele diz assim: e Joaquim, né? Que foi outro cara que estava atrás daquele lance que ele estava relacionando, ele também segurou a escada, papapá, e não vai acontecer nada com o cara. Aí Jesus responde: eles viverão, né? E aí então ele não entende. E aí eu vou ler, né? E aí eu vou ler. E Herodes, ele diz, né? O servil que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Então ele diz, tá, então, e Herodes, né, que é o pior de todos, viverá? E olha a resposta de Jesus, né, que é aquilo que a gente precisa, né? Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: repito-te outra vez, quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal, veja bem, a quem pratica o mal, chega o horror do remorso. Isso é profundo. Vai chegar um dia que tu vai ter consciência, tu vai entender o que tu fez, e aí começa os ratos remoer. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Olha que lindo que é isso, né? E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Ou seja, ele não termina até que tu não pague. Entende? Ele continua queimando, por isso que o inferno é eterno. Entre aspas, as penas seriam eternas. Elas são eternas até o ponto que tu pague, né? E aí... ter consciência. E aí Jesus diz para ele, então: nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão. Então morte não existe. E basta-lhes viver para se alcançarem a dor da sentença cruel que lavraram contra si mesmos. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão.
Então morte não existe. Os maus viverão. E basta-lhes viver para alcançarem a dor da sentença cruel que lavraram contra eles mesmos. Então, se a morte não existe, eles desencarnaram, quando eles desencarnaram, que eles continuam vivos, eles terão a consciência e aí eles vão começar a colher tudo aquilo que eles semearam. Mas não de um Deus vingativo, mas de um Deus bom e Pai justo que oportuniza, né? Que oportuniza. Então, finados, né? Dia dos Mortos, e nós estamos aqui, a gente quer levar uma mensagem de vida para todos vocês, uma mensagem de trabalho, uma mensagem de postura, né? Mas uma mensagem principalmente de entendimento, né? Onde cada um de nós sabe o que está fazendo. Isso que é importante. Então, estarmos vivos para Deus é sabermos o que nós estamos fazendo, né? Sabermos o que devemos afirmar e aquilo que devemos negar dentro dessa oportunidade única que a gente tem, que é a nossa vida. Um grande abraço, nós continuamos na rádio. Pena que o tempo, às vezes, ele se torna rápido, né? Pequeno, né? Mas a gente sempre convida todos vocês, né, a vivermos, que nem disse Jesus, não, que nem disse Nicodemos para Jesus, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver contigo. E as grandes obras, se nós observarmos, o que move elas é Deus, né? Uhum. É a fé, são coisas grandes. E o resto é o resto. Obrigado a todos pela companhia. E até lembrando, né, hoje o tema na Casa Espírita é finados, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, hoje de tarde, a partir das 2h, no nosso Centro Divina Luz. Então, que tem como nos acompanhar em todos os, né? As nossas palestras também, elas são todas elas gravadas. Estamos por tudo. Estamos por aí, né? Aquele que quiser encontrar, vai encontrar. Né? Estamos no Face, agora no YouTube, no próprio Instagram aqui da rádio. Então, claro que aquilo que nós convidamos não é para qualquer um, né? É trabalho, que nem o Emmanuel falou pro Chico, né? Só tem 3 coisas, Chico. O quê? Disciplina, a outra. Disciplina e a outra. Disciplina. E pior, trabalho para não ganhar nada, né, Antônio? E ainda tem que pagar. Nada do que a gente está acostumado.